Nesses dois casos, a gente quer encontrar valores que a soma ou a subtração de ângulos conhecidos cheguem ou em 165 ou em 15. Então vamos resolver o item A. Seno de 165 eu posso reescrever como seno de 120 mais 45. A vantagem é que o 120 e o 45 são ângulos conhecidos. O 120 não diretamente, ele vai ser redutível ao 60. O que a gente vai fazer é usar a fórmula da soma. O seno da soma, seno do primeiro, vezes o cosseno do segundo, mais seno do segundo, vezes o cosseno do primeiro. É aquela brincadeira que a gente faz da Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Os valores para o 120, deixa eu fazer um ciclo aqui. Se você fizer a redução, aqui estaria o eixo dos senos, aqui o eixo dos cossenos. Está em pé, está sem sono, está deitado, está com sono. O ângulo 120 está no segundo quadrante. Vou fazer uma comparação dele com o 60. Como é que eu sabia que era em relação ao 60 que eu tinha que pensar? Porque um ângulo no segundo quadrante, o que a gente tem que ver é quanto falta para chegar em 180. Nesse caso aqui, faltam 60 graus, então o meu ângulo de correspondência será o 60 graus. Este ponto vou marcá-lo em azul, esse também vou marcar em azul, esse é o dos 60 graus e este aqui é o ponto dos 120 graus. As relações que a gente tem, a gente precisa do seno e do cosseno do 120. Lembrando que o seno vai ser a coordenada que antes era o y do ponto. Nesse caso, se pode reparar que o do 60 e do 120 estão na mesma posição. Pelo menos deveria parecer que estão na mesma posição. Ali. Ótimo. Então, os seus senos são iguais. Deixa eu fazer em roxo aqui. Esses valores são iguais. O seno do 120 será igual ao do 60, que vale raiz de 3 sobre 2. Já o cosseno, se você olhar para esse ponto, o cosseno seria a coordenada que antes era x, está aqui, e do 60, a coordenada que antes era x, está aqui. Enquanto para o 60, o seno é um valor positivo, esse aqui seria o valor do seno de 60, que é meio, o 120 tem o cosseno para o lado esquerdo. Para o lado esquerdo a gente estabelece que o valor vai ser negativo, é o mesmo valor, só que com sinal trocado, então é o oposto do seno do 60. Vou então afirmar que o cosseno do 120 é igual ao cosseno do 60 trocando o sinal. Cosseno de 60 com o sinal trocado. Como do 120, como do 60 era meio, do 120 vai ser menos meio. Então, na hora de substituir aqui, é isso que eu vou pensar. No seno do 60, vou colocar o seno do 120, eu coloco do 60, que é o raiz de 3 sobre 2. O cosseno do 45 a gente sabia que era raiz de 2 sobre 2, um ângulo notável, você tem que lembrar lá da tabelinha. Mas o seno do 45 também é raiz de 2 sobre 2, o 45 tem o seno e o cosseno iguais, porque o 45 é o complemento dele mesmo. E o cosseno do 120 entrará menos o cosseno do 60, ou seja, menos meio. Dessa forma, você tem o valor do seno, deixa eu mudar a cor aqui, dado por, aqui eu tenho raiz de 6
menos, porque mais com menos vai dar menos raiz de 2, que é 1 vezes raiz de 2, tudo dividido por 4, porque aqui vai dar 2 vezes 2, 4, e aqui também 2 vezes 2, 4, por isso que a gente junta numa mesma fração. Este é o valor do seno do 165, que era o que ele tinha pedido. No item B, você quer a tangente do 15 graus. 15, vou desmembrar em 45 menos 30. Podia ser feito também com a subtração 60 menos 45? Também. Usando a formulinha tangente do primeiro menos a tangente do segundo sobre 1 menos a tangente do primeiro multiplicando a tangente do segundo. Substituindo os valores conhecidos das tangentes. Tangente do 45 é 1, a do 30 é raiz de 3 sobre 3, sobre 1 menos, desculpa, eu troquei o sinal aqui, ó, que é mais. 1 mais, em cima se mantém, embaixo você troca. Tangente do 45, 1, tangente do 30, raiz de 3 sobre 3. Em cima, se eu tiro o mínimo, eu obtenho 3 menos raiz de 3, tudo dividido por 3. E embaixo também, se eu tiro o mínimo, obtenho 3 mais raiz de 3, tudo isso dividido por 3. Você pode simplificar aqui. Os denominadores das duas frações são iguais, você cancelou. O que resta é 3 menos raiz de 3, dividido por 3 mais raiz de 3. E aí a gente tem um problema, porque você não vai deixar raiz no denominador. Para isso, você vai racionalizar multiplicando pela diferença. 3 menos raiz de 3. Você usa o produto notável, porque aqui você tem a soma de dois valores, você vai multiplicar pela subtração dos mesmos dois valores para usar o produto notável, que é a diferença de quadrados. Isso aqui em cima vai ficar 3 menos raiz de 3 vezes 3 menos raiz de 3 é 3 menos raiz de 3 ao quadrado. Isso aqui também vai ser um produto notável, depois eu vou desenvolver. Isso aqui é o quadrado da diferença. Sobre, se você tem a soma vezes a diferença dos mesmos dois valores, você pode fazer o quadrado do primeiro, 9, menos o quadrado do segundo. Se você pegar o raiz de 3 e elevar ao quadrado, vai virar 3. Desenvolvendo aquela operação ali, você tem quadrado do primeiro, 9, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 3 são 6, raiz de 3. Mais o quadrado do segundo. Como o segundo é o raiz de 3, ao quadrado ele vai virar 3. Tudo isso dividido por 9 menos 3, 6. Reorganizando, 9 com 3 são 12, menos 6 raiz de 3. E tudo está dividido por 6. Logo, a gente pode concluir que a tangente do 15, que era o que a gente estava calculando aqui, vai ser 12 dividido por 6 dá 2, menos 6 raiz de 3 dividido por 6 dá menos raiz de 3. Este é o valor que nós estávamos procurando para a tangente do 15. No fundo, como eu disse, era conseguir olhar para cada um dos ângulos pensando ou numa soma que envolvia ângulos conhecidos, ou uma subtração de ângulos conhecidos.